Ações de crescimento ou de dividendos? O que é melhor para você? Focar em valorização ou recebimento de dividendos mensais? O que é melhor para a sua estratégia você vai descobrir nesse vídeo aqui e agora. Se você está me assistindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Léo do Escala da Vida, sou consultor de investimentos credenciado. Hoje tem uma comunidade com mais de 1000 alunos e já ajudei a montar mais de 5 milhões e meio de reais em carteiras de investimentos. E meu objetivo aqui é te ajudar com conteúdos verdadeiros, seguros e responsáveis sobre como investir o seu dinheiro. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva agora e bora pro que interessa. E para começar, eu preciso te falar que não existe uma única verdade absoluta. Ou seja, não é que investir em ações com potencial de valorização vai ser melhor que ações boas pagadoras de dividendos. E para você entender isso, é importante você ter clareza desse gráfico aqui. Esse aqui é o ciclo de vida de uma empresa. Então, toda empresa que abre capital na Bolsa de Valores, ela tem um período de crescimento e um período de maturidade. E por que isso importa? Porque normalmente o período de crescimento é um período de baixos dividendos e um período de maturidade é um período com menor valorização. No período de crescimento, a empresa está em fase de abraçar maiores fatias de mercado. Ela quer mais cliente, ela quer vender mais. Vamos dar um exemplo de uma empresa que está nesse período? A Nubank, por exemplo. A Nubank está numa fase de captar mais clientes, aumentar sua base de clientes, ainda que ela por muito tempo vai sacrificar boa parte do lucro. É muito comum nessa fase a empresa pegar o lucro que ela tem e reinvestir nela mesma, porque ela percebe que quanto mais ela reinveste, mais ela cresce. Então faz sentido nessa fase a empresa abrir mão do lucro para continuar crescendo. Tem empresas que nessa fase estão dispostas a assumir muitos anos de prejuízo para continuar crescendo. E você pode, como investidor, não concordar com essa estratégia. Tudo bem, aí a única coisa que você tem que fazer é optar em não investir nesse tipo de empresa. O errado está quando você escolhe esse tipo de empresa esperando que ela vá pagar bons dividendos no curto prazo. Isso não vai acontecer. E aí chega um dado momento que a empresa cresceu tanto, que ela chegou na sua zona de maturidade. Aqui ela já abraçou uma bela fatia de mercado e não é tão simples para ela manter o nível de crescimento que ela tinha no seu início. Não significa que ela não possa continuar crescendo, mas ela vai crescer num ritmo desacelerado, num ritmo mais lento. Então, se eu dei o exemplo do Nubank aqui, eu posso dar o exemplo do Itaú, do Bradesco, do Santander aqui. Imagine só, não é possível a gente ver o Itaú crescer sua base de clientes no mesmo nível que o Nubank, que o Banco Inter estão crescendo no momento atual. São bancos em fases diferentes, empresas em fases diferentes, em momentos diferentes. E aí é muito comum quando a empresa chega na sua zona de maturidade, é um processo natural, porque o que ela percebe? Ela fala, cara, no início eu gastava 100 para obter 1000 clientes. Agora eu estou gastando 100 e eu estou tendo 99 clientes. É só um exemplo de números para você entender, para ficar claro para você. E aí é natural que a gestão perceba, agora já não está fazendo tanto sentido investir tanto no crescimento. Ou tem que buscar outras linhas de crescimento, ou eu pego esse dinheiro, transformo em lucro e agora o lucro vai ser distribuído em forma de dividendos. E aí é um momento que aquele investidor, aquele gestor, o sócio, ele aguardou toda a fase de crescimento, passou por um processo de valorização e agora vai colher bons dividendos com a empresa. Claro, isso se a empresa seguiu esse ciclo e continuou sempre muito eficiente nesse processo. Então nessa fase tem menor potencial de valorização. Vai ser difícil você ver o Itaú dobrando de tamanho, o preço da ação dobrando, a ação valorizando 100% em 2, 3 anos. É muito difícil isso acontecer. Pode acontecer, mas é muito improvável. Mas é um momento que você vai colher mais dividendos. E eu estou te explicando isso porque uma empresa em fase de crescimento é melhor do que uma empresa madura? Já depende. Depende do seu foco, depende do seu perfil, depende da sua estratégia. Se você é uma pessoa mais conservadora e lotar sua carteira com empresas de crescimento, eu afirmo que você vai sofrer,
Por que, Léo, que eu vou sofrer? Empresas em fase de crescimento são empresas menores e com isso elas são mais suscetíveis ao que vai acontecer na economia. Elas vão ser mais voláteis, normalmente são as small caps. Elas podem valorizar muito, mas quando o mercado tem uma queda, elas caem mais também. Se você é uma pessoa mais conservadora, você vai sofrer com isso. Além disso, se a gente for comparar, são empresas que têm um maior nível de risco do que empresas maduras. Como o próprio nome já diz, empresa madura tem mais tempo de estrada, já cresceu, já passou por crises, são maiores e até por isso que agora são boas pagadoras de dividendos. Então uma carteira com maior foco em crescimento vai ser uma carteira mais volátil. Tem problema nisso? Tem problema quando você faz isso sem saber que você vai passar por um maior nível de volatilidade. Em contrapartida, uma carteira com foco em empresas mais maduras, ela tende a ser mais estável, vai sofrer a volatilidade, mas numa menor intensidade e vai pagar mais dividendo. Ela vai pagar mais dividendo, mas também vai ter um nível de valorização menor. E aí é importante você entender esses dois mundos para ver o que faz mais sentido para você na sua estratégia, qual vai ser o maior foco da sua estratégia. E aí a pergunta que você deve fazer é: tá, Léo, mas tem como eu encontrar o melhor desses dois mundos em uma única ação? Ou seja, me beneficiar com crescimento, com valorização e também com bom pagamento de dividendos? Tem, de duas maneiras. Só um aviso antes de falar essas duas maneiras. É o seguinte, se você hoje tem um dinheiro parado na poupança, quer investir, mas tem receio de investir e perder esse dinheiro, não sabe muito bem como começar, como montar uma boa estratégia de investimentos para os seus objetivos, a minha consultoria de investimentos ela vai te ajudar. Eu vou entender com você o seu cenário financeiro atual, quanto você tem para investir por mês, quais seus objetivos de curto, médio e longo prazo, o seu perfil para entender se o foco vai ser maior em crescimento, maior em dividendos e vou te ajudar a montar a sua estratégia completa. Na descrição desse vídeo tem um link com a minha consultoria de investimentos. Se fizer sentido para você, se cadastra que eu mesmo vou entrar em contato com você pelo WhatsApp. Vou esclarecer suas dúvidas e a gente pode estar agendando um bate-papo para eu entender como que eu posso te ajudar. E agora, quais são as duas maneiras que você pode encontrar o melhor desses dois mundos em uma única ação? Primeiro, o tempo. Se você investir com foco no longo prazo, e aí quando eu falo foco em longo prazo, um horizonte de 10, 15, 20 anos, se você pegar uma boa empresa, você pode passar por todo esse processo com ela. Um processo de crescimento até ela se tornar madura, então ela vai ter um grande período de valorização e depois um bom período de dividendos. Para quem investiu em VEG há mais de 10 anos, está pegando um processo violentíssimo de valorização, mais de 500% nos últimos 6, 7 anos, e vai chegar um determinado momento que ela vai reduzir esse processo de crescimento e vai se tornar uma boa pagadora de dividendo. Isso pode acontecer, é um exemplo, não estou falando que é garantia que vai acontecer, mas pode acontecer. Então a primeira maneira é através do tempo. E a segunda maneira é em momentos de crise. Sim, escaladores, em momentos de crise, porque no momento de crise a bolsa cai como um todo. E aí você tem empresas maduras, sólidas, boas, mas que pelo medo do mercado elas despencam. E aí você consegue encontrar boas pagadoras de dividendos em preços muito baixos. E aí depois, com o tempo, elas têm um potencial de valorização do mesmo nível de uma empresa de crescimento. O único detalhe aqui é que na teoria é muito fácil. Só que no momento de crise é o momento que o medo está lá em cima. Medo. O maior medo das pessoas, o medo das pessoas está lá em cima. Com o maior medo, elas não compram, elas ficam com receio. Então, no momento que a bolsa mais cai, são momentos que abrem grandes oportunidades de fazer bons investimentos, desde que você saiba o que você está fazendo. Só que também é um momento que as pessoas menos compram. Por quê? Porque tem medo. Consegue perceber que no mundo dos investimentos não é só estratégia, mas também é visão de mercado e mentalidade. Treinar sua mentalidade para aproveitar as boas oportunidades que o mercado te apresenta. Agora comenta aqui, hoje, qual estratégia faz mais sentido para você? Sua estratégia está com foco em dividendos ou valorização? E se você gostou, não esquece de deixar um like nesse vídeo. Forte abraço e até o próximo.